A história da Pepsi começa com Caleb D. Bradham, um farmacêutico nascido em 1867, na pequena cidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Caleb veio de uma família abastada, mas enfrentou dificuldades financeiras quando seu pai teve problemas financeiros e não pôde mais pagar sua educação na Universidade da Carolina do Norte. Assim, Caleb foi forçado a abandonar os estudos e buscar outras formas de sustento. De volta à sua cidade natal, Caleb começou a trabalhar como professor local para economizar dinheiro enquanto sonhava em retomar sua educação. Nesse período, devido à falta de médicos na região, as pessoas começaram a procurá-lo em busca de conselhos médicos, tratando-o como um médico qualificado. Caleb aproveitou essa oportunidade e, ao mesmo tempo em que lecionava, começou a dar conselhos médicos e a trabalhar como farmacêutico. Caleb era uma pessoa muito sociável e, ao abrir sua própria farmácia em 1892, rapidamente fez amizade com todos na cidade. Naquela época, as farmácias eram locais populares para socialização, com um balcão onde as pessoas podiam sentar, conversar, tomar um lanche e uma bebida gelada. As soda fountains presentes em muitas farmácias ofereciam uma variedade de sabores de refrigerantes, misturados com água carbonatada e xaropes saborizados. Ao conhecer a popularidade das soda fountains, Caleb viu uma oportunidade de criar sua própria bebida refrescante. Em 1893, ele desenvolveu uma fórmula de xarope de cola que se tornou um sucesso entre os clientes de sua farmácia. Apesar de receber elogios pela bebida, Caleb acreditava que a fórmula original da Coca-Cola continha ingredientes prejudiciais e viciantes. Assim, ele decidiu criar sua própria versão de xarope de cola, deixando de lado esses ingredientes e concentrando-se em um sabor delicioso e revigorante. O xarope de cola de Caleb era uma combinação de sabores naturais, como caramelo, óleos raros e extrato de suco de frutas. Uma vez que ele estabeleceu a fórmula, começou a oferecê-la como uma nova opção de sabor na soda fountain de sua farmácia e incentivou seus amigos a experimentá-la. Os moradores locais apelidaram a bebida de Brad's Drink, em referência ao sobrenome de seu criador. Nos 5 anos seguintes, a bebida continuou a ser solicitada na soda fountain da farmácia de Caleb, simplesmente porque as pessoas gostavam do sabor. Finalmente, em 1898, Caleb decidiu mudar oficialmente o nome de sua bebida para Pepsi Cola. O termo Pepsi foi derivado da palavra grega pepsis, que significa digestão, reforçando a ideia de uma bebida refrescante que também ajudava na digestão. Embora Caleb estivesse focado nos aspectos saudáveis da bebida, o que realmente conquistou os consumidores foi o sabor irresistível. A popularidade da Pepsi Cola continuou a crescer, e Caleb começou a fornecer grandes barris de xarope de Pepsi para abastecer outras soda fountains em todo o país. Em 1903, ele fundou oficialmente a Pepsi Cola Company, encerrando sua farmácia para se concentrar totalmente na Pepsi. No primeiro ano como empresa registrada, eles venderam mais de 8.000 galões de xarope. Caleb reinvestiu seus ganhos em anúncios em jornais locais, o que ajudou a impulsionar ainda mais a marca. As vendas dobraram para 20.000 galões de xarope em 1904, e a Pepsi estava se tornando grande demais para ser produzida nos fundos de uma farmácia. Caleb adquiriu um prédio maior para ser usado como fábrica e estabeleceu parcerias com empresas de engarrafamento interessadas em fazer parte da franquia Pepsi, permitindo que a Pepsi fosse vendida em garrafas, além de ser oferecida apenas como xarope para as soda fountains. Em 1910, a Pepsi Cola estava trabalhando com 250 empresas de engarrafamento em 24 estados dos Estados Unidos. Em 1915, os ativos da Pepsi Cola valiam mais de $1 milhão. Caleb comprou uma casa grande para sua esposa e filhos, e seu sucesso o levou a ser incentivado a concorrer ao cargo de governador da Carolina do Norte. Aparentemente, Caleb tinha conseguido. No entanto, tudo mudou com o início da Primeira Guerra Mundial. O preço do açúcar disparou devido ao racionamento estrito, e as fábricas americanas tiveram que priorizar a produção de produtos para o esforço de guerra. A Pepsi passou de ter 250 empresas de engarrafamento para apenas 2. A quantidade de produto que podiam vender foi drasticamente reduzida. Além disso,
Caleb investiu uma grande quantidade de dinheiro em açúcar, acreditando que o preço continuaria aumentando, mas na realidade, o preço do açúcar despencou e tornou-se mais barato do que antes da guerra. A Pepsi não conseguiu usar todo o açúcar comprado e ficou com um excesso que não poderia ser vendido por um preço alto o suficiente para cobrir o investimento. Em 1920, a Pepsi Cola faliu e Caleb teve que vender os ativos restantes da empresa. Ele voltou à sua antiga profissão como farmacêutico e, em 1934, faleceu sem ter visto o sucesso insano que sua empresa teria no futuro. Após a falência da Pepsi Cola Company, diferentes proprietários assumiram a marca, mas a empresa enfrentou dificuldades financeiras. Em 1931, a Loft Candy Company adquiriu a Pepsi e começou a implementar estratégias para aumentar o valor do negócio. No entanto, a crise econômica da Grande Depressão e o colapso do mercado de ações em 1929 dificultaram a situação da Pepsi, que tinha apenas uma fábrica de engarrafamento em Richmond, Virgínia, e estava lutando para obter lucro. Desesperados para recuperar o investimento, os proprietários da Pepsi tentaram vender a empresa para a Coca-Cola em 3 ocasiões separadas durante os anos 1920 e 1930. No entanto, a Coca-Cola recusou todas as ofertas, subestimando o potencial da Pepsi. Embora na época a Pepsi estivesse enfrentando dificuldades, a recusa da Coca-Cola em adquirir a concorrente se mostrou um grande erro estratégico. Enquanto a Pepsi lutava para sobreviver, seus novos proprietários perceberam que precisavam encontrar uma maneira de salvar o negócio. Uma das primeiras decisões importantes foi utilizar garrafas de cerveja recicladas para reduzir os custos de produção. Com isso, eles podiam vender uma garrafa de Pepsi de 12 onças pelo preço de 5 centavos, o dobro do volume oferecido pela Coca-Cola pela mesma quantia. Essa estratégia atraiu consumidores durante a Grande Depressão, quando as pessoas buscavam economizar dinheiro. Além disso, a Pepsi investiu pesadamente em campanhas publicitárias, o que impulsionou ainda mais o crescimento da marca. Houve outdoors, propagandas no rádio e até mesmo uma música popular que ficava na cabeça das pessoas. Essas estratégias de publicidade ajudaram a consolidar a presença da Pepsi no mercado e a aumentar suas vendas. Em 1938, a Coca-Cola processou a Pepsi Cola por suposta violação de marca registrada, devido ao uso da palavra cola em seu nome. No entanto, a Pepsi conseguiu manter o nome após a batalha legal. Essa disputa ressaltou a rivalidade crescente entre as duas marcas e a ameaça que a Pepsi representava para a Coca-Cola. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Pepsi encontrou uma maneira inteligente de contornar as restrições econômicas. Eles mudaram as cores de sua marca para vermelho, branco e azul, demonstrando patriotismo. Além disso, lançaram uma campanha intitulada Your Man in Service, na qual instalaram cabines de gravação em toda a América, permitindo que soldados gravassem mensagens gratuitas para suas famílias. Essas iniciativas geraram grande apoio e patriotismo em relação à Pepsi. Na década de 1940, a Pepsi decidiu direcionar suas campanhas publicitárias para a comunidade afro-americana, contratando uma equipe de vendas e marketing composta apenas por pessoas negras. Isso foi revolucionário na época, uma vez que a maioria dos concorrentes retratava os negros de forma estereotipada em suas propagandas. A estratégia de segmentação de mercado da Pepsi para a comunidade afro-americana foi um sucesso e ajudou a marca a se destacar ainda mais. Em 1950, a Pepsi contratou Alfred Steel, ex-vice-presidente da Coca-Cola, como CEO. Sob sua liderança, a Pepsi passou por mudanças significativas. Foram implementadas campanhas publicitárias massivas, que incluíam a participação de celebridades, como a famosa atriz Joan Crawford, esposa de Alfred Steel. As mudanças na imagem de marca e as estratégias agressivas de marketing aumentaram as vendas da Pepsi, levando a empresa a atingir $1 bilhão em vendas em apenas 5 anos. Após a morte prematura de Alfred Steel, Don Kendall assumiu o cargo de CEO da PepsiCo. Uma de suas primeiras decisões foi expandir o negócio para além das bebidas. Em 1965, a PepsiCo fundiu-se com a empresa de snacks Frito-Lay, formando uma nova corporação. Essa fusão permitiu que a PepsiCo entrasse no mercado de alimentos e lanches,
aproveitando a sinergia entre as bebidas e os petiscos consumidos pelos mesmos clientes. Essa estratégia de diversificação deu origem a um conglomerado que detém inúmeras marcas famosas.